tua bênção para essa ministração. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha, Pai, a trabalhar, Senhor, com cada um de nós. Me usa como um canal de bênção nesta manhã dos teus filhos, Pai. Fala comigo, fala com eles e fala com aqueles que estão, Senhor, nas redes sociais também nos assistindo, ou verão essa pregação após, mas que eles possam também ser tomados como nós, pela revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Você dá um glória a Deus? Nós lemos esse texto e muitos de nós pegamos sempre a primeira parte, nós falamos ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas realmente Deus amou o mundo, e esse mundo não é coisas, esse mundo é pessoas. Então Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que morresse por você, para que se entregasse por você numa cruz. E quando nós olhamos isso, nós percebemos que grande amor é esse, que entrega quem ama, entrega quem é importante, entrega quem não é algo que não tem valor, entrega por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. E ele diz algo muito interessante, ele fala que aqueles que não se aproximam da luz, eles estão em trevas. E aqueles que estão em trevas não querem se aproximar da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Porque uma coisa é nós pecarmos, outra coisa é nós termos obras das trevas em nós. E não há meio termo, não adianta, não tem como, ou tem luz ou tem trevas. Por menor que seja a luz, ela neutraliza a treva. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Não importa se você acender uma pequena vela, ela já não vai mais fazer com que você permaneça na escuridão. Então, quando a luz de Deus vem sobre nós, ela vem para trazer luz. E quando a luz chega, a gente consegue enxergar aquilo que está ruim, aquilo que está bagunçado. É ou não é assim? Então a luz de Deus não é para condenar e separar você. A luz de Deus é para melhorar você. A luz de Deus é para falar com você. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Então Cristo foi a última cartada de Deus para a humanidade. Eu creio que Ele olhou para Noé e disse: acho que Noé vai conseguir pisar a cabeça da serpente. Não aconteceu. Ele olha para Moisés e diz a mesma coisa. E ele foi olhando para alguns homens e chegou um momento em que ele diz assim, revela ao profeta Isaías e disse: não, eu vou mandar o meu filho. Só ele vai conseguir pisar a cabeça da serpente. Só ele vai abrir um caminho. Porque antes de Cristo nós éramos conhecidos como o homem que caiu. Quem está entendendo? Éramos conhecidos como a queda. Mas depois de Cristo, nós somos conhecidos como o homem que foi resgatado. Nós conhecemos a era da salvação e não da perdição. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Então, quando eu percebo que Jesus Cristo veio não só para dividir uma história com o seu nome, não é só antes de Cristo, depois de Cristo, mas Ele vem para trazer uma separação do que foi feito comigo e com você lá no Jardim do Éden. Então, quando nós lá no Jardim do Éden, por meio de Adão pecamos, houve uma história escrita depois desse pecado. Mas quando Cristo veio à terra, Ele trouxe uma nova história escrita para mim e para você. Uma história de redenção, uma história de salvação, uma história de perdão, uma história de justificação, uma história de não mais uma criatura caída, mas filho agora de Deus. Você pode aí dizer: Senhor, eu sou filho desse Deus. Oh, meu Deus. Oh. O Senhor entrega um jardim para Adão chamado Éden. E o Senhor entrega um jardim para Cristo chamado Getsêmani. Todos nós vamos ter um jardim particular. Olha para o do teu lado e fala assim: você tem um jardim particular. Às vezes nós chamamos esse jardim particular de tempestades. Ei, já falou, estou passando uma batalha, estou passando uma tempestade. Não, eu estou vivendo um tsunami.
Eu estou passando pela fornalha. Ah, eu estou numa cova. Não, eu estou no fundo do poço. Quem já falou isso? Quem já disse assim, eu estou vivendo um tempo de porta fechada. Estou vivendo um tempo de escassez. Eu estou vivendo um tempo de doença, de enfermidade. Cada um de nós temos um jardim particular e damos um nome daquilo que nós estamos enfrentando para esse jardim. Mas o Senhor já escolheu o teu jardim desde o dia que você nasceu. Ei, não se iluda, quanto maior provação você tiver, maior são os planos de Deus para a tua vida. Quanto mais jardins você tiver, mais propósitos Deus tem para você. Eu estava esses dias conversando com o apóstolo, eu estava falando para ele. Falei assim, amor, eu acho que existe a fé que transporta os montes. Existe a fé que traz verdadeiramente aquilo que não existe e vai trazer a existência. Mas existe a fé que nos salva. Existe a fé que nos faz enxergar Deus. Existe a fé que nos faz nos aproximarmos de Deus. Existe a fé que nos faz amar Deus. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Eu estava falando para ele, eu falei assim, amor, eu estava num momento meu com Deus. O Senhor falou comigo, Ele disse assim, existe maturidade da fé. E eu falei, sim. Ele disse, existe maturidade da fé. Qual é a maturidade da fé? E eu comecei a refletir sobre isso. E eu cheguei a uma conclusão. Que a maturidade da fé, você alcança ela quando nada mais importa para você do que Deus na sua vida. Ele disse para mim assim, eu posso todas as coisas, mas nem sempre quero fazer todas as coisas. E quando você entende esse ponto de eu posso todas as coisas e faço todas as coisas na sua vida. E quando você entende o ponto em que eu posso todas as coisas, mas não quero fazer na sua vida, você encontra a maturidade, porque você não serve Deus pelas coisas que Ele faz, você serve Deus pelo que Ele é na sua vida. E quando nós chegamos nesse ponto, não vai haver jardim particular que vai conseguir te tirar da presença de Deus. Não vai haver tempestade, fundo de poço, luta, nada. Olha, José encontrou essa maturidade da fé, porque José foi colocado num fundo do poço, foi vendido como escravo. Ele podia dizer, não, Deus não me ama. Meus irmãos me colocaram no fundo do poço, me venderam como escravos, vim parar na casa de Potifar, eu vou ficar com a mulher dele. Mas sabe o que fez José não cair com aquela mulher? Ele disse, como posso eu desagradar a Deus? Ei, ele não estava falando de um Deus que estava dando tudo para ele, não. Ele estava falando de um Deus que, entre aspas, qualquer pessoa diria, Deus se esqueceu dele, Deus abandonou ele, Deus não se importou com ele. Mas ei, você precisa encontrar essa maturidade da fé, porque se você tiver essa maturidade da fé, nada vai parar você. Nada vai tirar você da presença de Deus. Porque você serve Deus porque Ele é todo poderoso e pode te dar, ou você serve Deus porque Ele é o seu Senhor, porque Ele é o seu Pai. Sabe, nós passamos muitas lutas na nossa vida, muitas dificuldades na nossa vida. Passamos tantas tempestades, né, amor? Tantos desertos, tsunami, tanta coisa que nós passamos na nossa vida, de às vezes não ter nem o que dar para as crianças. Sabe, meus filhos nunca me abandonaram, nunca disseram, estou indo embora, pai e mãe, porque vocês não estão dando o que eu quero, vocês não estão dando a mochila que eu quero, vocês não estão dando o tênis que eu quero, a camisa que eu quero, vocês não estão dando a viagem que eu quero, não estão dando a comida que eu quero, eu vou me embora. Não, eles ficam. O que faz os teus filhos ficarem é o amor que há entre vocês, entre nós. Quem está entendendo? E nós, com Deus, não fazemos isso.
Porque um filho até pode abandonar um pai que espanca, um pai que agride. Talvez vai, um pai que abusa sexualmente. Mas não são as dificuldades, não são os nãos que o pai te dá, que você sai de casa e abandona seus pais. Mas nós fazemos isso com Deus. Ah, o Senhor não quis me dar isso. O Senhor não quis fazer isso. O Senhor, Ele não quis. Tem muita coisa que meus filhos pedem e eu não quero fazer. Porque não pode, porque não está na hora, porque não é do propósito, porque não vai ser bênção, porque só eu sei o que eles necessitam. Hoje estão casados, estão criados, espero que eles saibam hoje o que eles necessitam. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você conseguir alcançar essa maturidade, você não vai deixar Deus por nada. Por nada. Por nada. Eu falo de novo, você não vai deixar Deus por nada. Não vai ser homem, não vai ser irmão da igreja. Olha para o pessoa do teu lado e fala assim: ô irmão, não sai da igreja por causa de mim não. Eu sei que eu sou difícil, mas todo dia Jesus me melhora um pouquinho. Aí você, difícil como é, sai da igreja por causa do irmão difícil. Se chateia com o irmão difícil. Para de servir por causa do irmão difícil. Né, amor? Se eu deixasse de servir seu prato por causa da pessoa difícil. Se ele deixasse de fazer as coisas por mim por causa da pessoa difícil. Meu Deus. Bom, vamos seguir? Vamos seguir? Bom, o que você faz diante do seu jardim? O que você fala dentro do seu jardim? Qual é o seu posicionamento no seu jardim particular? Porque não adianta a gente querer fugir. Uma hora ou outra a gente vai para o jardim particular. Se Deus não livrou o filho dele do jardim dele, vai livrar você? Olha para o teu lado e fala: tu quer ser melhor que Jesus? Porque tem vezes que nós nos assentamos ou nós vamos orar por alguém e nós estamos precisando que Deus faça um milagre. Que Deus abra uma porta, que Deus responda, que Deus faça algo sobrenatural. Mas eu aprendi uma coisa: enquanto Jó estava falido, perdido, sem os filhos, sozinho, com 3 amigos, que era melhor estar sozinho do que ter aquelas pessoas como amigo dele. Aí Deus diz para ele: ora pelos teus amigos. E enquanto Jó ora, sem nada, pelos amigos, a Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jó. Nos desertos em que você estiver passando, não deixe de estender a mão para quem está passando pelos jardins particulares também que essas pessoas talvez estejam vivendo. Porque enquanto você ajuda alguém, Deus está fazendo por você. Enquanto você fala dele, Deus está fazendo por você. Enquanto você estende a mão, Deus está fazendo por você. Enquanto você ora, Deus está fazendo por você. Enquanto você prega, Deus está fazendo por você. Enquanto você abraça, Deus está fazendo por você. Enquanto você vai a alguém que talvez está precisando menos do que você, Deus está fazendo por você. Eu quero liberar isso sobre a tua vida. Enquanto você estiver fazendo pelo próximo, Deus vai fazer por você. Enquanto você der ao próximo, Deus vai estar dando a você. Enquanto você amar o próximo, Deus vai estar amando você. Enquanto você perdoar o próximo, Deus vai estar perdoando você. Enquanto você estiver segurando na mão de alguém, Deus não vai largar a sua mão. Oh, glória a Deus! Mas dentro do teu jardim,
diabo vai tentar entrar, porque ele quer roubar, matar e te destruir. Ele vai vir com tentações para fazer você liberar aquilo que não é para ser liberado, falar o que não é para ser falado. E ele vai vir, porque interessante que Jesus, Adão e tantos outros de nós somos levados por Deus ao jardim para provação. Mas quando o diabo nos leva para a tentação, ele nos leva para o Monte da Caveira. Até hoje em Israel, o Monte da Caveira, né, amor? Só tem pedra e pó. Não nasce nada naquele lugar. Porque o que o diabo tem para nós é só dor, destruição. Mas quando eu estou no jardim que Deus preparou para mim, Ele está comigo. Ele não me abandona. Quando eu vejo aquela passagem linda, linda, linda de Paulo, açoitado, machucado, ele e Silas, ao invés de murmurar, eles estavam adorando a Deus e orando. E dentro do jardim deles, aonde o diabo tentou colocar seca, tentou colocar morte, tentou colocar destruição, ele trouxe vida. E a vida foi tão abundante sobre a vida de Paulo, no meio de uma dificuldade que ele estava vivendo, que o carcereiro, a família e os presos se convertem. Meu Deus, que é isso? Ei, no meio dos teus jardins, pessoas vão ser atraídas e vão ser convertidas. Porque você vai ter o posicionamento certo, independente da situação que você está passando ou que você está vivendo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: apóstolo, eu queria muito ser como a senhora, porque a senhora está sempre feliz, a senhora não tem problema. Eu digo, aí eu faço igual a minha filha, eu conto agora ou deixo para depois? Só que eu descobri que sorrindo eu torno o deserto de outro melhor. Você entende isso? Eu faço a tempestade do outro melhor. Estava ministrando, entra depois no canal, Julie Noron, é minha filha. Entra no canal, nós fizemos uma live, acho que foi terça-feira. Acho que foi essa terça, estou perdida, foi? Então, e eu estava falando, eu estava ministrando na live, eu estava falando sobre o dia mau, e eu disse que o maior problema do ser humano não está no dia mau, está nele ser mal para o dia. Porque às vezes eu sou mal para o dia. Eu faço o meu dia mal porque eu estou mal. Tem gente que já levanta, parece que pisou com o pé esquerdo, como dizem fora, né? Eu não sei se... Mas pisou com o pé esquerdo, tropeçou no direito, caiu de cara no chão. Aí se levantou. E o pior de tudo é que tem gente que é um dia mal para si e faz o dia do outro mal também. Quem conhece alguém assim, que está no dia mal e torna a família toda mal o dia? Está no dia mal e quem está perto vai ficar mal também. Depois vocês ouvem lá e... basta cada dia o seu mal, mas cuida do mal interno. E aí eu falei para essa pessoa, eu falei assim, não, eu não tenho ausência de problemas, eu tenho os meus e de todo mundo. Esses dias a pessoa me ligou, pedindo uma oração. Eu estava internada. Eu fiquei 12 dias internada no Brasil por uma infecção renal, que só pega quem está em UTI. Eu não sei, que eu não fui orar por ninguém. Eu fiquei 12 dias internada e no meio dessa internação uma pessoa me ligou muito desesperada porque tinha descoberto um tumor novamente na mãe, né? Ela disse assim, não, mas o tumor está pequeno, foi descoberto agora, eu queria que a senhora tivesse em oração. Eu falei, tá, eu vou estar orando. Daqui a pouco ela me mandou mensagem: mãe, a senhora está internada, eu não sabia. Aí eu disse, mas isso não me impede de orar. Aí ela falou assim, eu liguei para a senhora e a senhora me confortou, a senhora me falou. Eu digo, sim. É assim que a gente faz, o deserto da gente, a gente ajuda o deserto do outro, não é? Aí quando foi esses dias, mandou uma mensagem dizendo que o tumor foi tão agressivo que ele cresceu assustadoramente nesses últimos
30 dias. É uma pessoa muito querida nossa. E aí ela ia passar cirurgia. O médico disse: se não operar, vive 2 meses. Se operar, pode viver de 3 meses a 1 ano, mas pode ter sequelas na fala e tal, né? No andar. E aí nós fomos orar por esta família. Vamos pedir ao Senhor para que Deus visitasse. E assim são muitas situações que a gente passa. Você pode ser um agente de paz e de conforto para outra pessoa. É você que decide como você vai estar no seu dia e como você vai passar pelo seu jardim particular. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Bom, tema da palavra: vencer as batalhas no meu jardim particular. Como vencer as batalhas no meu jardim particular. Eu quero te dar pelo menos 3 estratégias do inimigo para te impedir de você vencer. Agora eu começo a ministrar. Primeiro, amor, vou descontar o tempo que tu gastou meu, tá? Só avisando. Eles não têm nada a ver com isso, mas isso aí. Vamos passar rapidinho, vamos lá. Primeiro, ele vai tentar roubar a sua fé em meio às circunstâncias e à aprovação. Eu não vou ler, mas em João capítulo 5, do versículo 5 ao 9, anota aí e você lê em casa. A Bíblia conta que tinha um homem que estava enfermo. E esse homem, ele estava há 38 anos paralítico. E ele devia estar pelo menos ali uns 20 anos naquele poço, esperando que a água agitasse para que ele caísse. O problema é que paralítico, o outro andava mais rápido e caía no poço e era curado. E Jesus Cristo entra dentro desse lugar. Ei, lembra que eu falei que ele pode tudo? Mas ele só curou um. Tinha mais doente? Só para você ficar esperto. E a palavra do Senhor diz que Jesus entra nesse lugar. E ele chega para esse homem e pergunta: você quer ser curado? Aquele homem diz: Senhor, eu não tenho quem me leve até o poço. Quando eu consigo pensar em chegar, outro já caiu primeiro, já foi curado. Eu não tenho ninguém. E Jesus olha para aquele homem e diz para ele, fala: ei, eu não estou perguntando se tem alguém que te leva no poço. Eu estou te perguntando se você quer ser curado. E aí naquele momento Jesus tem um diálogo que a Bíblia não conta, mas eu tenho plena convicção que Jesus teve um diálogo com aquele homem. Porque ele chega para aquele homem e diz assim: ei, pega o teu leito, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem pega o leito, levanta e sai andando. No seu jardim particular, o diabo vai tentar dizer: ei, tem outro que consegue, eu não consigo. Ei, Deus não olha para mim não, porque eu estou há tanto tempo passando por essa situação e parece que Deus não está vendo, não responde. Mas tudo tem um tempo certo de Deus, a hora de Deus. Mas a sua fé não pode morrer, porque se o diabo tivesse roubado a fé daquele homem, ele não tinha pego o leito dele para andar. E muitas vezes nós não saímos do nosso jardim porque nós não temos fé suficiente para poder fazer o movimento do milagre que nós precisamos. Porque eu não acredito que aquele homem andou primeiro para pegar o leito. A Bíblia diz: pega o teu leito, levanta e anda. E às vezes nós precisamos ter essa fé. A fé de primeiro pegar para depois andar. Não deixa o diabo matar a sua fé no meio do teu jardim. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui que talvez está esperando algumas coisas já por um bom tempo. Não perca a fé. Não perca a fé. Porque Deus pode. E na hora que Ele quiser, Ele faz. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Segundo, Ele vai tentar te separar do Pai em meio às decisões erradas que você tomar. Eu também não vou ler o texto, mas anotem aí. Lucas 22, 58 a 62. E Mateus 27, de 3 a 5. Essa narrativa da palavra de Deus conta a história de Pedro, que nega Jesus. Pedro traz Jesus, porque Pedro havia dito que morreria com ele. Mas na hora de morrer, Pedro disse: eu não vou não. Eu nem conheço. Aí o pessoal falava: mas é ele sim.
Você fala como ele, anda como ele, mas não teve coragem para fazer o que ele ia fazer. E aí, em contrapartida, teve um outro discípulo que beija Jesus e traz Jesus. Qual foi a diferença dos dois? É que um mesmo errando, pecando, traindo, entristecendo, porque diz que quando Pedro nega pela terceira vez, o olhar dele se encontra com o mestre. Ele amargamente ele chora. Mas a Bíblia diz que ele se arrepende e vai até Jesus. Mas a Bíblia também diz de um homem que chorou amargamente porque traiu Jesus, mas não foi para Jesus. Ele fugiu de Jesus. Quando nós passamos por problemas dentro do nosso jardim, estamos passando por alguma perda, tomamos uma decisão errada. Às vezes você vai errar. Às vezes você disse que nunca mais acessar pornografia, tu acessa um dia. Às vezes você falou que nunca mais você ia falar mal de alguém e de repente tu falou mal. Talvez você disse que nunca mais ia roubar e de repente você roubou. Talvez você disse que nunca mais você ia trair, você traiu. Talvez você disse que nunca mais você ia deixar Deus e talvez por um momento você deixou. Só que você tem que ter a atitude de Pedro, se arrepender, se humilhar e voltar para Deus, porque não adianta se arrepender, se humilhar e fugir de Deus, porque a morte vai te encontrar fora. Porque um foi redimido e o outro se matou. Quantos suicídios espirituais, emocionais e físicos nós estamos sofrendo porque caímos por alguma circunstância e ao invés de nos arrependermos e voltarmos para Deus e aceitar o que Deus vai fazer conosco, nós vamos e fugimos de Deus. Ei, o diabo sempre vai ter uma rota de fuga preparada para você. O diabo sempre vai mostrar um caminho mais fácil para você. O diabo sempre vai querer fazer você se enxergar indigno e não é digno mesmo, porque ninguém é digno de estar diante de Deus. Mas ei, eu tenho plena convicção, pela Bíblia que eu leio, que se Judas se prostrasse diante de Jesus e chorasse, Jesus perdoaria ele. Porque alguém tinha que ser usado para trair. Quem está entendendo? Era a história. Mas o fim poderia ter sido outro. Não deixe o diabo, por causa de erros, pecados, te tirar de perto do Senhor. Porque senão ele te leva para o Gólgota, ele te leva para o jardim da morte dele. Amém? Amém? Vamos seguir? Terceiro, ele vai tentar apagar o Espírito Santo que está em você. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 22 diz: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retenha o que é bom, abstenha-se de toda forma do mal. Ele está falando, não apagueis o Espírito. Ei, no teu jardim, o diabo vai colocar amizades para entrar no teu jardim, para apagar o Espírito Santo em você. Ele vai colocar entretenimentos que vai apagar o Espírito Santo em você. Ele vai liberar pessoas que diz que é de Deus, mas de Deus não tem nada, para apagar o Espírito Santo que tem em você. Ele vai usar pessoas para dizer, não precisa disso tudo, para que isso? Para que ir para a igreja toda quarta? Para que ir para a igreja fazer treinamento? Para que ir para a igreja domingo? Para que ir para os jovens? Para que fazer tudo isso? Não precisa de tudo isso. Ele vai começar a querer apagar o Espírito. Tem pessoas que estão tão apagadas no Espírito, que se a palavra não for a palavra, o louvor não for o louvor, ele não sente nada. O problema não está em Deus, está em nós.
Porque o diabo vai tentar apagar o Espírito Santo que está em você. Vai tentar levar você para a carnalidade, para a prática natural. Vai tentar afastar você. Você até vem para a igreja, mas você já não sente mais. Você já não busca mais. Você já não está mais ali sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ei, não apagueis o Espírito. Cuidado com pessoas que apagam o Espírito em você. Cuidado com pessoas que mancham a igreja de Cristo, que fala mal do corpo de Cristo, que fala mal da igreja. Cuidado, afasta dessas pessoas, porque elas são inimigas da cruz. De Deus elas não têm nada. Quem está entendendo? Porque quem é de Deus vai falar de coisas de Deus e não vai destruir o que Deus ama. Porque Deus ama a igreja, porque Deus ama você. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Diz um aleluia. Quero te dar 3 atitudes para você vencer as provações do seu jardim particular. Rapidão, amém? Primeiro, não permita que as circunstâncias apaguem o amor pelo Pai no seu coração. Fala, não permitir que as circunstâncias apague o fogo, apague o amor que eu tenho por Deus. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 24, de 28 a 32. Anotem aí, por favor. Lucas 24, de 28 a 32. A palavra do Senhor diz assim, que aqueles homens, eles estavam caminhando. E a palavra do Senhor diz que Jesus aparece no meio deles, eles não se percebem. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O diabo vai tentar armar circunstâncias para você não sentir Deus. A minha oração não passou do teto. Ei, Deus precisa de teto? Ah, mas eu não estou sentindo Deus. Ei, você não tem que sentir Deus, você tem que se entregar para Ele. Ah, mas a minha oração, eu acho que não vai acontecer nada com a minha oração. Ei, o Senhor diz, pedi, dá-se-vos-á, bater e a porta vai abrir. Ele disse de uma viúva que importunou o juiz tanto até que ela alcançou aquilo que ela precisava. Então nós precisamos buscar hoje a fazer isso, porque o diabo vai tentar te levar para as práticas antigas. Sabe o que os discípulos fizeram? Uns voltaram para casa, que foram esses caminhando para Emaús. Outros foram pescar. Outros voltaram. Acho que até Mateus chegou a pensar, acho que eu vou voltar para cobrar imposto de novo. Não permita seu amor se apague. Jardim. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Como que eu sei se meu amor está esfriando? Primeiro, eu fico desmotivado. Acho que hoje eu não vou não para a igreja. Acho que hoje eu não vou orar não. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, mas várias vezes Ele pergunta, quer ser curado? O que você quer que eu faça? Por um cego pergunta o que quer que faz. Quem está entendendo? Para o paralítico, 38 anos, pergunta se ele quer ser curado. Deus pode até saber, mas aí quer ouvir de você. Porque se Ele não ouve de você, você não assimila que pediu a Ele. E você vai achar que o que aconteceu com você foi por você ou por acaso. E não porque Deus fez. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que nós passamos, que Deus está fazendo, que é para ver se a gente sabe que é Ele mesmo que está fazendo. Quando você dá um presente no aniversário, quem já foi em aniversário aí que deixa o presente na entrada? Quando o seu presente é... Nossa, eu não tenho... Você nem se preocupe por nome. Mas quando o teu presente é bom, você bota o nome, não é? É ou não é? Ô irmão, fala que é, irmão. Isso acontece em todo lugar. Porque você quer que a pessoa saiba quem deu o presente. É assim ou não é? Entendeu agora? Entendeu? Eu já não oro e jejuo com a frequência que eu fazia. Estou esfriando?
estou deixando esse ardor sair, você já não jejua e ora mais. Você já não passa tempo já buscando para aquilo que você está precisando. Terceiro, o meu coração. Não, agora é o terceiro, já falei. Ah, tá, é verdade. Não, é o segundo, não jejuo e não oro. Estou acelerando, gente. Terceiro, o meu coração já não sente mais arder com Deus. Quem aqui lê a palavra e sente? Ô Senhor, essa palavra é para mim. Tem coisa que eu leio que... Eu já contei essa experiência aqui. Eu lia muita Bíblia fragmentada. Quem já leu a Bíblia fragmentada? Tem um capítulo aqui, outro ali. Vê o que Deus quer falar comigo. Aí tem vezes que a pessoa diz assim: ixi, bateu na página branca, Deus não quer falar nada comigo. Quem já fez isso? Vou virar de costas, ó. E eu comecei a ler a Bíblia toda. Falei, vou ler de capa a capa. Não, vocês não estão entendendo. Quando eu comecei a ler, eu fui lendo. O povo erra e Deus perdoa, 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 o povo erra e Deus perdoa. Deus acaba com todo mundo, chama Noé, bota dentro de uma barca, de uma arca, de um navio, do que for, coloca lá dentro. Ele fica quase 6 meses vagando em cima de uma água. Ele desce com a única família que Deus preservou. Aí ele toma um vinhozinho a mais e amaldiçoa o filho. Deus olha lá de cima e fala: caramba! Eu acabei com tudo para parar a maldição. Agora eu pego essa família e me amaldiçoa. Aí eu falei: Senhor, que amor é esse? Que amor é esse? Quando a gente lê aquelas passagens, sabe? Olha, Lucas 8:1 para mim bem. Eu olho e falo: mulheres que foram libertas, seguia Jesus, dando seus bens, patrocinar o ministério de Jesus. Eu disse: Senhor, quantas vezes o Senhor já fez tantas coisas e a gente não lembra de voltar. Deus cura 10 leprosos, só um volta. Ele diz: cadê os outros 9? Você começa a ler, sabe, e fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim. Eu digo: Senhor, que amor é esse? Jesus, ele anda na terra, ele vem na terra, ele deixa o trono de glória dele, porque amou você, porque me amou. E quando você vai lendo a palavra, você vai vendo vida dessa palavra e ela vai trazendo. Ei, quem já viu várias pregações do mesmo texto bíblico e foi diferente? Entende? Por quê? Porque ela é vida, ela é eficaz, ela corta a gente no meio como uma espada de 2 gumes, ela separa a alma do espírito, ela consegue fazer o que o humano nenhum faz, é a palavra de Deus. Mas se você permitir que o inimigo tire isso de você, vai ser um livro qualquer na sua biblioteca. Vai ser mais um livro jogado na tua casa. Vai ser mais um livro que você não vai terminar de ler. Quem está entendendo? Segundo, se levante e volte e se conserte com o Pai. Apocalipse 2:4-5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não manda aqui, quando ele fala a igreja por intermédio
de João, ele não diz para você lembrar do tombo que você teve. Ele manda você lembrar de onde você estava antes de você cair. Porque antes de você cair, você estava no lugar certo. Porque antes de você cair, você estava na presença. Porque antes de você cair, você estava no primeiro amor. Porque antes de você cair, você estava fazendo as coisas certas. Porque antes de você cair, você estava com Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E ele fala assim: lembra. Aonde foi que você caiu? Como foi que você caiu? Como foi que o inimigo conseguiu te dar uma rasteira? Como foi que o inimigo conseguiu fazer você pecar? E ele fala: volta. Ele não está te descartando. Ele não importa se você matou 5.000 pessoas. Ele não importa se você feriu 300. Ele não importa o que você fez na tua vida. Se você fornicou com 200 pessoas, se você traiu, ele não se importa com isso. Ele quer que você volte para Ele. Volte para Ele. Se entregue para Ele. Você consegue entender isso? Volta para Ele. No teu jardim particular, volta para Ele. Terceiro e último, peça ajuda se sentir sozinho ou pressionado no teu jardim. Mateus 26, 37, já estou encerrando. Mateus 26, 37 diz: então lhes disse: a minha alma, é Jesus falando. Olha o que Jesus está falando. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, 44 diz assim: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Às vezes a gente ouve pessoas que falam assim: ah, mas eu liguei para tal pessoa e ela não me ajudou, eu também não vou mais, não ligo mais. Ah, eu pedi uma ajuda, mas a pessoa não conseguiu me ajudar, eu também não quero mais ajuda. Mas Jesus Cristo foi 3 vezes nos discípulos dele, pega eles dormindo. E o interessante é que ele, como Deus, Filho de Deus, ele diz assim: vem comigo que eu preciso de vocês, porque no meu jardim a minha alma está tão angustiada, está tão cheia de medos, de morte, de tanta coisa que eu estou passando nesse meu jardim, porque eu sei o que está me esperando, eu sei o que eu vou precisar fazer. Tem pessoas, esses tempos atrás, uma pessoa ligou para o seu pai falando com ele, disse assim, há um tempo atrás, dizendo assim: eu preciso deixar a prática do adultério, mas está muito difícil para mim fazer isso, eu não estou conseguindo, porque a minha alma já se apegou à mulher e eu não quero destruir o meu casamento. E essa pessoa chorava. Há coisas na nossa vida em que às vezes nós vamos chorar muito no nosso jardim particular. Há coisas que a gente vai ter que renunciar no nosso jardim particular. Há coisas que nós vamos ter que fazer no nosso jardim particular que vão precisar de ajuda, porque sozinho você não vai conseguir. Não queira ser o super-homem, não queira ser a pessoa que diz: não, eu dou conta sozinho. Porque se Jesus ensina um princípio que nem todo jardim, porque quando ele subiu nas oliveiras, no jardim das oliveiras para orar, ele foi só. Quando ele manda os discípulos ir e sobe um monte para orar, ele também foi sozinho. Quando ele tirava os momentos dele de oração, ele fazia sozinho. Quando eles deixavam os discípulos, ele ia para algum local, ele ia sozinho. Mas no dia que ele foi enfrentar esse jardim, ele disse: esse eu não consigo sozinho. Quando ele foi escolher os 12, ele foi sozinho orar. Mas ele diz assim: esse eu não consigo sozinho. Ei, que jardim que você está passando? Ou que você já enfrentou e você disse: eu não consigo sozinho, eu preciso de alguém comigo. E Jesus volta e diz: vocês não conseguem nem uma hora ficar comigo? E aí Jesus volta de novo e vem novamente. Diz a Bíblia que ele suou sangue. Eu calculo que nessa terceira vez que ele volta um suor de sangue nele. E ele diz assim: agora não adianta mais, chegou a hora.
Mas vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque Jesus sabia que tem que enfrentar o jardim do diabo, que é só pedra, pó, brita e sequidão. O problema não está no lugar em que você está, o problema está em como você está no lugar que você se encontra. Você pode repetir isso comigo? Fala, o problema não é o lugar que eu estou, o problema é como eu estou nesse lugar. Porque Jesus foi para um lugar e ele permaneceu e fez o que tinha que fazer no lugar que não era para ele estar. Quem está entendendo? Mas eu quero orar hoje por pessoas que estão enfrentando talvez aí um jardim difícil e está dizendo, eu estou sozinha, eu não estou conseguindo. Está difícil orar para a conversão da minha família. Está difícil orar para essa porta abrir. Está difícil orar para Deus trazer a provisão. Está difícil orar para Deus curar. Está difícil orar sozinho. Está difícil, eu não estou conseguindo. Eu estou caindo, eu estou parando pelo caminho. Eu não estou conseguindo, eu estou sozinho. Eu quero orar por pessoas hoje que diz, eu preciso de ajuda no meu jardim.